Tá me vendo ou tá ouvindo? Tá me ouvindo? Escutando? Eu tô. Escutando aí? Tu tá aí? Seu fone está desligado. Não acredito não, velho. Tá não. Ah, estou escutando aqui bem agora. Tá escutando agora? Tá ótimo. Pra mim já ia pensar que ia dar ruim. Não, foi eu que não tinha botado o fone de ouvido. Tudo Tá bem? joia, meu irmão. Esperando aí o pessoal chegar devagarzinho, como a gente marcou Beleza. 19h30, né? É. Pra gente iniciar. Inclusive, você viu, eu mandei hoje para você, a Sureg Bahia, Conab aqui hoje, fez uma no YouTube, fez uma live, né? Uma apresentação. Praticamente o que o superintendente aqui da Bahia, da Conab, fez foi uma apresentação sobre o programa PA, né? Para quem não conhecia muito, né? Fez o Sei. histórico de 2003 para cá, foi muito prestigiado por outras suregs de outros estados e a própria Conab e MDA, né? Fizeram, mas não apresentou ainda as questões relativas a propostas, valores, essas coisas todas ainda, né? Não foi muito objetivado, porque eles ainda... Isso aí eles fazem uma prévia para dizer quando o sistema vai abrir, entendesse? Quanto vai ter de, de, de valores, né? Tá entendendo? O pessoal daqui de Pernambuco sempre faz isso. Sempre faz. Agora eles fazem muita reunião aqui, né? E aí a gente participou, né, para ver se tem alguma novidade. Coincidentemente, né, nós convidamos eles para falar sobre PA. E no dia 8, né, quando eles falam, fizeram deles hoje, dia 8, a gente é nossa aí. Só que a nossa não tem muito a ver com a questão institucional, né, a questão do PA enquanto um instrumento de política pública, né. A gente vai trabalhar mais a questão do operacional. Mas vamos lá, já são 19h30. Não sei se já são 19h30. Ainda não. Ainda não, né? Vamos Faltam aguardar um dois. pouquinho mais. Né? E aí a gente aguardar mais chegar. E aí, como é que estão as coisas? Chovendo por aí? Rapaz, tá dando uma chuvadazinha, vice. O Agreste já tá começando a dar uma chuvinha. Chovendo mais na capital, mas o Agreste já tá começando a ver alguma coisa. Lá em Bezerro choveu bem no final de semana. Foi? Você está a quantos quilômetros de Recife? 100. O Triunfo, né, que é o confinamento do Bodeiro? É. Está a quantos quilômetros? Triunfo deve dar uns 400. 350 a 400. 400 é Serra Talhada. 400 quilômetros. Triunfo. Você viu o pessoal da Adago foi convidado para o consórcio, querem fazer o consórcio do Pajeú, né? Consórcio municipal. Aí teve uma reunião lá na Adago. Na Adago. Né? Enfim, vamos dar um tempo aí. Você espera entrar mais gente e das 7h a gente iniciar. Nós praticamente vamos falar sobre mais em cima de sua experiência, né? E falar sobre alguns fatores que indicam, que demonstram que é um instrumento interessante na alavancagem dos abates de ovinos e caprinos, né? Isso. E a evolução, né, desses 10 anos que eu estou aí com o pessoal do PAA e tal, eu acho que é importante. Eu não sei se é uma sensação. Eu me lembro que em 2002, 2003, quando surgiu o PAA, eu até acompanhei tudo. Depois não acompanhei mais. Mas eu imagino assim que o ovino caprino, falando no sentido do Nordeste, na maioria dos estados, não avançou muito, né, com caprino e ovino, né? E depois a gente vai ouvir um pouco de sua experiência. Não avançou muito. Avançou talvez na sua experiência porque você arregaçou os braços e as pernas para correr atrás,
né? Porque às vezes... Obrigado. Porque às vezes o produtor ele não tem esse conhecimento todo e essa prática toda para poder atender todas aquelas demandas, né? Que são as exigências, as exigências que são necessárias, são formais, mas que são necessárias, né? E você sabe que nossa cadeia produtiva no Nordeste, semiárido, tem muitas pessoas que têm dificuldades, né? Precisa de ajuda, de preenchimento, quanto mais de transporte. Então, se não tiver... Eu vi aqui no Sesc Bahia, as pessoas lá no Sesc dizendo até fazer aquele trabalho que você fez lá em Pernambuco também, no sentido de formatar, no sentido de acompanhar, de treinar, qualificar, de explicar, tá par e passo com o produtor, com a associação, né? Se não fosse, a gente não consegue inserir os ovino-capinocultores no sentido de formatar propostas, no sentido de viabilizar as associações, né? E as DAP, que hoje estão falando em CAF, que é tanto a física como a jurídica, né? Senão tem que ter as duas. É CAF agora. É CAF agora. Como é que está o horário aí? Agora já deu, 19h31. Pronto, porque nós vamos gravar, vamos deixar gravado lá no nosso canal do YouTube. Mas falar que é um prazer, sabe, ter você essa noite aqui, explicando e atendendo o nosso convite do PAA, né? E como o título diz, a importância do PAA para o ovino-cabinocultura, em todo sentido, mas nós vamos ficar mais aqui no foco da carne, porque o leite também pode ser, né? E a gente já começa, antes de mais nada, eu queria lhe apresentar também, para aqueles que estão participando aí, o Sávio diretor de uma empresa de um frigorífico de abate de ovinos e caprino, no estado de Pernambuco. Fique mais à vontade para falar um pouco rápido de você e já iniciar, e logo de imediato já iniciar a sua fala, falando de maneira resumida sua experiência, e depois a gente indo um bate-papo de perguntas e respostas e interagindo com as pessoas que estiverem participando e queira também deixar algum comentário ou alguma pergunta. Fique à vontade de falar um pouco de você e da sua experiência da sua empresa com o PAA. Ok, Roberes. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberes. Nosso frigorífico fica em Bezerros, né? O Fribif. E em 2012, o saudoso governador Eduardo Campos, a seca estava muito grande aqui no Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco. Ele se sensibilizou pela perda de animais por falta de alimento, né? E chegou e perguntou, fez a indagação lá, o pessoal de Brasília, na Conab, se não tinha uma condição de se comprar os animais, né? Antes deles chegarem a óbito por conta da seca, né? Que ia se prolongar mais ainda. Então, a Conab, naquela época, disponibilizou para Pernambuco, especialmente, a compra direta, né? Que a Conab comprava direto dos produtores, né? Mandava para os frigoríficos, que na época eram 3 frigoríficos que estavam credenciados, que eram nós, o de Parnamirim e o de Afogado da Engazeira, e comprava esses animais na balança, no quilo vivo. Tá certo? Quilo vivo, para ser para ser mais veloz, para ser mais ágil, né, a operação. Então, mandava-se, cada produtor tinha um limite, numa época de 20 animais, ou 230 quilos, alguma coisa assim. Então, foi quando eu conheci a Conab, tá certo? Foi quando eu conheci essa operação do PAA, em 2012 e 2013. E nessa operação específica, que é uma operação de compra direta, é uma operação emergencial, que no caso, ou grande produção, ou muito problema com seca, com estiagem, com chuva também demais. Então isso aí tem esse gatilho, né, a favor do produtor. Que, diga-se de passagem, é uma decisão política. Tá? Então isso é o que dificulta mais. Esse gatilho devia ser automático, não devia ter interferência política, né? Nesse caso, apesar de ser uma empresa estatal,
mas deveria existir um mecanismo mais ágil, Ô, Sá, entendeu? só Oi. para interromper você e aproveitar a deixa aí dessa questão que eles chamam hoje de modalidades do PA, Hum, que é a modalidade CDS, compra direta e apoio à formação de estoque, que é o que você está acabando de falar aí, né? Salvo não, engano, essa ele... que eu estou falando, a que estou falando não é a CPR estoque, a que eu estou falando é compra direta, A que é compra PA, direta, compra né? direta. Pronto, É, a compra direta, certo. que Mas eu quero dizer o foi, seguinte, nesse pode caso falar. aqui, nesse caso, depois pode a gente avançar pelas. Essa formação, você fez uma fala aí que me lembrou muito o que eu ouvi hoje na fala aqui do superintendente da Conab aqui na Bahia. Fiz falando dessa modalidade. Que tem um certo momento que o PA também entra pela questão de preço. Né? Não foi Isso. essa questão que ele entrou pela questão de preço, naquela vez que estava esse problema de os animais, por causa da seca? Não só preço, mas também os animais, para não deixar os animais se acabarem, tá entendendo? Na verdade, Então aí foi o preço. uma mistura dessas duas modalidades? Não foi a Pode. mistura das modalidades. O conjunto da obra é que facilitou abrir o PAA compra direta, entendeu? O preço que estava muito baixo, né? E Qual era o também preço que a estava naquela mortandade por época? conta. Por falar em preço, qual foi o último preço, sabe, que você tem ciência? O último preço em 2021 que a gente operou foi a 27,95 o compra com doação simultânea, mas o produto 27,95 o mix, né? Isso já O estava produtor. incluído. Oi? E o O produtor? produtor ele recebia líquido aí 19,35. Hoje, na reunião, eu fiz uma pergunta ao superintendente da Bahia. Pelo que eu escuto e vejo dizer, que o PA de ovino, pela representatividade que tem ovino caprinocultura no semiárido nordestino, e saber que é a pequena produção que é detentora desse rebanho, eu disse para ele que eu acho diminuta a participação dos ovinos caprinos no PA. Né? Aí perguntei, será que é pela questão do preço? Aí ele nos respondeu que as empresas têm que se cadastrar na Conab para ajudar a formatar esses preços. Né? Isso. Inclusive, nós, de pronto, nós vamos fazer esse cadastro da Abreac para a gente sugerir preço. Né? Porque me parece que o preço ideal hoje, porque se o preço estiver muito mais barato do que o mercado informal, digamos assim, né? Não vou dizer nem informal, ele não vai vender o animal, não é? Para o PA. Então, eu julgo que o preço melhor seria na faixa de 20, R$ 22, né? Certo. De 20 a R$ 22. E aí já aproveito o embalo para lhe perguntar, e esses animais na hora de ser comprado ou ser levado para ser abatido, tem alguma escolha que leva tudo, gatos e bons e não bons, digamos assim, né? Pagos pelo mesmo preço. Na Eu não sua entendi a experiência, pergunta, Roberto. por exemplo, na sua experiência, tinha uma associação de produtores, eles estavam lá com 100 animais para IPA. A gente via que de 100, 50, 80 estavam animais interessantes para abate. 30 não estava, mais magro, carcaça ainda que necessitava melhor engorda. Mas como é que é esse Acabamento. processo de acabamento? Isso aí é o seguinte, a gente antes de fazer toda a operação, executar a operação, o que é que a gente faz? A gente faz a elaboração dos projetos e vai em loco nas associações fazer as assembleias, tá certo? Até para ter um documento que eu digo jurídico, né? Onde vai constar o preço do produtor que ele vai receber, onde vai constar o valor que vai ser disponibilizado para a terceirização do frigorífico, frete e impostos, tá certo? Para deixar tudo claro, porque isso é uma das normas do PAA, né? Ter essa ata lá na associação. Então, lá na Assembleia, a gente divulga o tipo carcaça mínimo,
tá certo? Então, o tipo carcaça mínimo que a gente operava era 12 quilos de carcaça, tá entendendo? Então, 12 quilos de carcaça não pode mandar nem fêmea parida, fêmea buchuda, né, animais com caroço, e aí vai toda aquela especificação que a gente já conhece. Também não, a gente nunca bateu, na verdade, a gente chama de pai chiqueiro, né, aquele bode muito velho, tá certo? Então a gente estipulava uma idade máxima aí até 1 ano e meio, 2 anos no máximo, tá certo? Então era esse tipo de carcaça que a gente já disponibilizava. Por que a gente fazia isso? Porque como o preço da Conab não era um preço gourmet, tá certo? Para carcaça gourmet, a gente deixava os produtores que faziam aquela finalização de carcaça dos animais melhores vender na feira. Tá entendendo? Com um público-alvo que pagava melhor, tipo o bodódromo, tipo outras entregas que eles faziam. Tá entendendo? Então, nessa fase de elaboração dos projetos, né, a gente, nas assembleias, a gente já estipulava a carcaça tipo, né, para aquele produto, para aquele programa. Entendeu? Então, sempre foi obedecido isso e tal. E isso satisfaz muito a programação do pessoal, né? Principalmente na região de Dormentes, que é uma região que eu trabalhei muito afinco, né? Então, o pessoal de Dormentes, desde 2012, já vem trabalhando com isso e eles já se entrosaram mais, já se tecnificaram mais com isso. Então, para você ter uma ideia, chegou a um ponto, depois de 5 anos que eu fiquei operando com eles, né? Eu, por telefone, eu digo, olha, essa semana tem que ser 2 carradas de 250 animais. Tá entendendo? Eles mandavam a carcaça tipo, tudo direitinho, já estava vindo animais de melhoramento genético, então já estava diferenciando o produto, entendeu? Então isso tudo quando a gente entra com o lado governamental, né? Então essa parte do governamental é importante para eles se tecnificarem, né? Como em Goiás o pessoal faz com boi, entendeu? E também fazer a programação de venda. Tá entendendo? Sabe, a agenda que fazem boi, você acabou de falar agora, as escalas de abate, melhor dizendo, né? Ela faz com que o produtor, o ovino-capricultor, tenha segurança, né, em um certo no período de tempo, de fornecimento daquele animal, mais ou menos do que foi acertado e combinado, e ele cada vez mais passa a contar com aquele momento de comercialização e aquela garantia de comercialização, né? Isso é importante realmente, né? Isso cria uma relação de ida e volta entre vendedor e comprador, que no caso seria as associações com o frigorífico, né? No seu caso. Isso, e engraçado porque a gente conseguiu fazer uma programação de produção com eles, entendeu? Então eles já sabiam porque geralmente se aprova esse projeto 6 meses antes da gente começar, ou seja, um ano anterior, né, só começa no próximo ano, a partir de maio. Geralmente era a partir de maio que começava, que é quando vem esse negócio de manda dinheiro por conta, manda dinheiro para outra, até chegar lá nas associações, porque de fato a gente só começava a operar quando o dinheiro estava na conta das associações, né? E conforme as entregas vão sendo feitas, aí vai disponibilizando, desbloqueando o valor daquela entrega, né? Então isso dá uma segurança muito grande para eles, né? Porque a maior dificuldade no caso da gente, do frigorífico e da linha institucional, é a insegurança de pagamento. Então eles ficam perguntando, a gente vai receber como, a gente vai, isso não demora e tal, e realmente não demora depois que está na conta, né? E também tem o seguinte, você falou, a gente conversando antes, o pessoal das associações e os produtores, eles têm uma carência física, né, de uma ajuda mais contábil, ou seja, uma ajuda mais técnica, de um contador, de um técnico mais instruído, entendeu? Para não deixar vencer as certidões, para não deixar vencer as assembleias das associações, porque isso é que dificulta e isso é o que trava o dinheiro lá do recebimento. Tá entendendo? Então, essa parte toda eu conseguia atender com o pessoal.
Mas isso não cabe a gente fazer. Eu tinha que fazer, porque senão o pessoal ficava na mão. Mas essas prefeituras e, no caso, as próprias associações têm que procurar o lado técnico que possa atender essa demanda, entendeu? Para não deixar eles na mão. Então, isso é muito importante. E isso também vai fazer com que eles vão se familiarizando com o comércio, né, do animal, né? Que é o outro lado do PAA, que é o PAA formação de estoque. Que eu particularmente, eu tive duas experiências com eles, uma foi tranquila e a outra ainda está meio enganchada, porque o pessoal é difícil comercializar, porque eles botam na cabeça, vem aqueles preços doidos da internet, tá entendendo? E querem operar no mesmo preço. E a gente sabe que não é assim, né? Então tem essa dificuldade, né? E essa dificuldade só vai ser solucionada depois que a própria Conab, no caso, né, a Conab, o MAPA, disponibilizar um mercado final para eles. Ou seja, vai ter que ter um ponto de venda na Conab ou na Ceasa com o nome Conab, tá entendendo? Com o nome do produtor. Aí existe muito essas ceasas da agricultura familiar, mas isso aí é para o atacadista. Eu estou falando lojinha mesmo, pequena, para atender a demanda desse lado do PAA, formação de estoque, né? Então tem essa dificuldade, mas que com o tempo a gente vai rodando e eles vão se familiarizando com isso, né? No começo eles... Oi. Aproveitando essa deixa sua de formação de estoque, eu vou falar aqui, não sei se uma besteira, uma aberração, mas eu estava pensando aqui, o produtor que, dentro daquela lógica que nós já conversamos em alguns momentos, amanhã ou depois de existir centros de confinamentos, que estariam dispostos para comprar animais para fazer a terminação, porque exige um conhecimento tecnológico, porque isso tem que fazer com a escala maior, para poder viabilizar o negócio, ou seja, fazer com 300, 500 animais, para viabilizar esse custo da engorda e o ganho. E aí o centro de confinamento ele teria que comprar 2 produtores pequenos, associados ou das associações. Aí eu te pergunto, será que seria impossível ou era pensar demais em usar essa modalidade de formação de estoque para antecipar o dinheiro para o ovino caprino-acutor, enquanto ainda está até gestante a matriz, tipo, a matriz ela já está confirmada a gestação, ela vai ter 5 meses de gestação e vai ter 3 meses no máximo, digamos assim, de apartação. Então vai dar 8 meses e, salvo engano, essa modalidade vai até 12 meses para devolver o dinheiro à Conab. Salvo engano, mais ou menos isso. Então, seria um instrumento interessante para a gente utilizar nesse tempo de pensar em confinamento, porque é como se fosse assim, um dinheiro que ele recebe para produzir essa cria que vai para o confinamento de um terceiro, digamos assim. Né? Será que é impossível fazer isso em real? A Conab não aceitaria? Não, essa modalidade é perfeita para isso, Roberto. Porque esse terceiro é exatamente o terceiro que falta no produtor. Tá entendendo? Então, o terceiro se obrigaria a pagar aquela CPR à Conab, isso está entendendo? Então, isso seria o quê? Isso serviria de um capital de giro, não para formar estoques, tá entendendo? Mas para fomentar a produção. É diferente, tá entendendo? Mas cabe o PAA estoque nessa modalidade tranquilo, porque é exatamente a dificuldade do produtor é encontrar a quem vender aquele volume todo, tá entendendo? Então, a gente conseguir agregar, amarrar e vincular a CPR estoque com uma compra de um volume maior e do animal completo, isso é perfeito. É perfeito. É bom para a Conab, porque a Conab não vai ter atrasos com venda, tá entendendo? E bom para o produtor, porque ele vai ser fomentado a produzir aquele animal, tá entendendo? É perfeito. Eu acho que a operação ideal para a CPR Stock é exatamente essa daí. Porque a CPR Stock, ela se divide em 2 modalidades. CPR Stock física e financeira. No caso aí, a gente estaria falando da financeira. A física é para quem, por exemplo, algumas cooperativas e associações que fornecem merenda escolar,
tá certo? Então, elas têm já aquele volume grande para fazer as entregas, aí entraria no CPR Estoque para fomentar essa demanda que ele já tem, que ele já existe, tá certo? Então, isso aí é a física. E a financeira é exatamente essa que você está falando. É perfeito, Roberto. Essa sua colocação dá certinho naquele projeto que Zogby está querendo fomentar para a nossa cadeia. Inclusive, já que você falou do Zogby, eu vou encaminhar ele um documento, hoje já mandei o documento para ele, isso para ele entregar ao Paulo Teixeira, lá no MDA, no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Que a gente estava justamente esperando conversar com você para a gente utilizar isso na ovinocaprinocultura, né? Não sabemos qual são, outra coisa que muita gente fez perguntas hoje, né? As perguntas hoje foi que preço, qual o valor do PAA, né? Não sabemos a quantidade que será disponível, né? Do PAA, né? Eu soube 500 milhões de reais. E não sei também, segundo essas modalidades, como vai ser dividido. A única coisa que eu sei é que 50% vai ser para mulheres. Vai contemplar as mulheres. Além daquelas prioridades, como quilombola, indígenas, enfim. Eu estou querendo também que a ovinocaprinocultura entre como, não sei se é querer demais, como também um grupo de prioridades. Entendeu? Você chegou a falar uma certa feita para mim sobre a questão da garantia do ovino caprino nesse sistema que você falou, para ter sustentabilidade ano a ano, né? Eu gostaria que você... O grande problema da gente é o que a gente está trabalhando, né? O PA, o que a gente está falando é um programa de governo, né? Então, a grande dificuldade da gente é esperar, né, a disponibilidade, né, governamental em relação, primeiro, a dinheiro, né, no caso, as verbas, né, e segundo, a boa intenção deles. Tá entendendo? Porque a dificuldade é exatamente essa. A gente vai preparar o projeto, mas não sabe se vai receber. Tá entendendo? Então, o que eu te falei naquele momento foi a gente tentar fazer com que a caprino-ovinocultura, por ser tão importante no semiárido e na agricultura familiar do Nordeste, em especial, né, possuir um programa permanente do PAA. Tá entendendo? Com valores já pré-definidos antes do ano letivo começar. Por quê? Como a gente pode fazer isso? Pode fazer isso através de dinheiro do Fundo Constitucional do Nordeste, disponibilizar alguma porcentagem daquele fundo por ano, tá entendendo? Para a gente desenvolver essa cadeia produtiva que é tão importante. A gente sabe, a gente que trabalha com isso, Roberto, a gente sabe, você vê o entusiasmo de Zogby quando ultimamente tem falado em descoberta da potencialidade da gente. No dia que os políticos abrirem os olhos para a ovinocaprinocultura do Nordeste, né, eles vão ver que perderam muito tempo, né? Porque a gente tem, como você diz, a gente tem uma Austrália e uma Nova Zelândia, um do lado do outro, que é Pernambuco e Bahia, tá certo? Sem tirar e nem desprestigiar os outros estados. Eu estou falando do primeiro e segundo colocado. Então, a gente tem que fomentar essa produção, né? Não é fomentar desqualificada, não. É fomentar o que o mercado quer, entendeu? Através desses parâmetros e desses programas que a gente já tem. Agora, tem que deixar alguma coisa permanente para aquele caprino-ovinocultor já saber que para um ano ele vai ter tantas produções. Tá entendendo? Não, esse ano eu vou produzir 200 borregos, 200 cordeiros. Para um ano vai ser 300, para um ano vai ser 400. Então ele já sabe o que vai produzir, porque ele já sabe o que vai vender. Tá entendendo? É mais ou menos o que aconteceu com a avicultura nos anos 80 e 90. Tá certo? Então, nos anos 80 e 90, a grande diferencial da avicultura, a grande dificuldade da avicultura era o quê? Milho, né? Então, se criou, né? Criou-se na época, né, um programa especial para compra de milho para avicultura. Tá certo? Vinha da Argentina ou do Canadá na época. Me lembro bem, encostava os navios aqui nos portos e os avicultores iam pegando, tá entendendo? Então, vai ter que fazer
uma coisa parecida com a gente, mas só que a gente já sabe onde tem esse dinheiro. Tá entendendo? O Fundo Constitucional do Nordeste já tem o seu valor todo ano. Vamos pegar um percentual para fomentar essa produção. Fomentar tecnicamente, porque a gente tem onde vender, a gente tem muito mercado aí com a demanda reprimida. Com a demanda reprimida. Então é muito importante isso. A gente falou aqui da modalidade de compra direta, falamos agora a formação de estoque, falou dessa possibilidade ideal da CPR financeira na inserção dos ovinos, e agora tem outra modalidade que é a compra CDS. Eu tenho sempre elogiado a compra CDS também, porque a compra CDS, a depender do intermediário que vai fornecer ao consumidor final, né, da instituição, que pode ser um CREAS. No seu caso, você trabalhou muito com o Mesa Brasil do Sesc, né? Então a gente observa... O Sesc é perfeito. Só para finalizar, a gente observa o seguinte, que a gente constrói cidadão consumidores, né? Se a gente começa a colocar o produto ovino e caprino, né, ainda que seja por essa via, por essa modalidade, a gente está construindo consumidores em potencial, né? Porque a gente observa que aqueles consumidores que não são da áreas produtoras, ou seja, que não moram na área que produz caprino ovino, eles têm dificuldade de consumo e de acessar o caprino ovino enquanto produto final na gôndola. Eles têm dificuldade. É muito mais fácil aí no sertão ter acesso do que, por exemplo, numa região aqui, como eu estou, no sul da Bahia, de litoral. Então, a gente possibilita, através do CDS, né, essa disponibilidade, essa construção de novos consumos. Eu sempre digo, não se cria cultura de consumo, nem aumenta o consumo per capita, se o produto não está disponível no mercado, seja via CDS, seja via comercializando, o produto tem que estar, os produtos têm que existirem para uma pessoa tomar decisão se vai comprar, ou se vai experimentar ou não. Se não tem, não vai fazer cultura de consumo. Mas fica como palavra. Claro. Claro, isso é o que a gente chama de capilaridade, né? Então, por exemplo, uma empresa grande tem aquela capilaridade onde ela vende para os clientes. Já que a gente não tem ainda essa capilaridade, por exemplo, a gente usou o SESC, né? Mesa Brasil, que é excepcional o trabalho deles. Então, o SESC é bom para quem está aprovando o projeto, porque os técnicos da Conab sabem como o SESC trabalha, então é segurança para eles também. Entendeu? E segurança para quem está recebendo aquele produto, porque o Sesc tem toda a logística, o Sesc tem um caminhão frigorífico próprio, tem as suas redes de distribuições. Então o Sesc ele tem essa capilaridade que a gente não encontra, né? Se for colocar, por exemplo, não tô desmerecendo os CRAs da vida, tá certo? Os CRAs são perfeitos também. E tem muitos CRAs que já recebem do Sesc também, tá entendendo? Porque eles já são cadastrados nas entidades lá do SESC. Então, o SESC é perfeito. Eu trabalhei com o SESC porque eu sempre via, né, eles trabalhando lá no Recife e tal. Então, eu digo, não, rapaz, isso aqui é perfeito. Então, foi visitar a Isolda, que é a gerente daqui de Recife, através, né, do nosso superintendente, que é Antônio Elisaldo, né, me apresentou Isolda, e a gente desde então vem fazendo trabalho com eles há muito tempo. Então, para você ter uma ideia, eu vou dizer aqui o que a gente conseguiu até hoje com CDS, tá? Que é compra com doação simultânea, né? Nós atendemos 62 associações, tá certo? Com 1.230 produtores, abatidos 12.340 animais, né? E fornecido 285 toneladas de carne. Então, isso para você ter uma ideia, isso é uma capilaridade imensa. Então a gente vai vendo o quê? A gente vai vendo que o produto está rodando, o dinheiro está girando, e esse dinheiro, minha gente, eu costumo dizer o seguinte, que o PAA está atendendo duas pontas carentes, né? Que é o produtor da agricultura familiar receber um preço justo pelo animal, e o pessoal que tem vulnerabilidade social, tá entendendo? O pessoal que está passando fome. Então isso é que é lindo esse projeto em relação aos outros,
Tá entendendo? O PAA é perfeito para agricultura familiar e para ovino-caprinocultura. Porque ninguém tem ideia, Roberto. A gente está falando aqui, o pessoal tá pensando que a gente está falando só de bode, só de carneiro. Não, a gente está falando de família lá no fim do mundo, vamos supor, produzindo e recebendo a preço justo. Tá entendendo? Então eu visitei família que não tinha geladeira. Tá entendendo? Mas tinha uma manta de bode pendurada lá secando no sal. Todo dia ele tirava um taquinho lá para comer. Tá entendendo? E que depois de 3 anos ele saiu do programa com uma geladeirazinha, com uma moto em casa. Tá entendendo? Então isso tudo rodava o dinheiro de lá da família. Entendeu? Então, sexta-feira, sexta-feira geralmente eram os pagamentos que o pessoal do BNB fazia, porque os presidentes e os diretores financeiros têm que ir na agência para liberar esse dinheiro. Então, geralmente, eles só podiam ir de final de semana. Quando esse dinheiro chega, minha gente, de 20, 24 produtores, é uma verdadeira festa, é uma verdadeira alegria, tá entendendo? É muito cativante esse projeto. Isso tudo que você está falando só reforça mais ainda a necessidade de se ter, enquanto política pública, de uma continuidade ano a ano e com valores já decididos para a atividade. Né? Isso. Porque isso dá garantia a todos os agentes da cadeia, né? Dá garantia ao frigorífico, dá garantia ao produtor. E tem uma coisa importante. Eu falei hoje no chat lá da reunião de apresentação aqui da Sureg Bahia, eu falei que existem indústrias, as poucas ainda que existem no Nordeste, né, ociosas, por falta de animais para abate. Né, e quem sabe que elas andassem todas cheias de abate, para elas ampliar mais ainda e novas indústrias, novos frigoríficos abatedores passaram a existir. Né? Então, a gente observa que ela é uma mão de duas vias, ela ajuda a produção, ajuda a empresa abatedora, né, porque dá sustentabilidade também operacional a nível de abate. E gostaria de voltar aqui e dar um testemunho, e foi contigo que há 3 ou 4 anos atrás, salvo engano, eu passei também a conhecer, através de você, o pessoal do SESC de Pernambuco e o pessoal do SESC da Bahia, o Mesa Brasil. Olha, e pelo contato, que aqui na Bahia eu tive contato pessoal. Aí em Pernambuco, nosso contato foi por WhatsApp. E percebemos que as pessoas são de um protagonismo incrível. O pessoal aqui do SESC Bahia, inclusive, eles vão atrás, eles são proativos, ou seja, eles vão para treinar as associações, orientar, ensinar sobre os documentos e tudo. Quer dizer, ele não fica só em receber o produto, não. Eles correm atrás, porque eles têm interesse também. Né, com certeza. Que dê certo essa relação toda entre produtor, frigorífico e eles lá na ponta. Então, eu pude perceber a importância desse pessoal do SESC. Realmente é um trabalho sensacional. Não tive experiência nenhuma prática como você teve, mas percebi que eles fazem um protagonismo importante. Fazem. E voltando ao que você me falou sobre o preço do pessoal da Conab, né? O pessoal da Bahia ele vai ter uma dificuldade, porque há muito tempo eles não trabalham com caprino e ovino, então eles vão ter dificuldade de gerar o preço para poder formar o projeto. Mas existe uma portaria dentro da Conab, que a Conab Sureg Bahia pode remeter a Conab Sureg Pernambuco o preço de Pernambuco. Tá entendendo, Roberto? Então, você avisa lá o pessoal que eles podem fazer isso. Eles podem repetir o preço ou sugerir o preço que Pernambuco tá elaborando, tá bom? Esse preço, geralmente, eles começam a fazer a pesquisa entre final de janeiro e começo de fevereiro, tá certo? Então, aqui em Pernambuco, como já tem muito tempo trabalhando, eles sempre fazem aquelas pesquisas, né? Fazem pesquisa com os frigoríficos, com os atacadistas, com as cooperativas que fornecem para a agricultura familiar, no caso as escolas, né? A merenda escolar, que aqui em Pernambuco também foi outra coisa boa, que desde Jarbas Vasconcelos se introduziu o bode na merenda escolar, né? Então, o Pernambuco já tem uma expertise em relação à média de preço, né, anual.
E se você tiver dificuldade aí, avisar o pessoal da Sureg Bahia, que eles podem remeter a Sureg Pernambuco a sugestão de preço, tá certo? E que está dentro da resolução deles lá. Certo. Eu digo aqui, as pessoas que estiverem participando, quiserem colocar alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade no chat aí, mandar a pergunta que a gente vai repassando aí para o Sávio. Outra coisa também, Sávio, uma certa feita nós conversamos sobre a questão de formação de preço, da influência do preço ou das compras do PAA em ovino caprino ao mercado de uma maneira genérica, né? Gostaria que você falasse um pouco disso aí. Qual é a importância disso na formação de preço local, regional, estadual? A importância é direta. Para você ter ideia, quando o mercado, quando a gente começava a operar o CDS no ano, por exemplo, agora em maio, quando a gente começaria a funcionar, o preço, dos animais na feira de dormente já começava a aumentar. Você está entendendo por quê? Porque a demanda ia ser, a procura ia ser maior, tá entendendo? A oferta ia diminuir um pouco, porque o pessoal já começou a vender direto, então já começava a aumentar o preço. Então isso daí é uma linha direta, né, com preço no atacado lá nas feiras, tá certo? E não só em dormentes, porque dormentes, eu falo dormentes, porque dormentes é uma referência, tá certo? Eu acho que é a maior feira de caprino e ovino do Nordeste, se eu não estiver enganado. E lá é comercializado na quinta e na sexta quase 6 mil animais. Então é muita coisa que sai de lá para o Sudeste, inclusive, né? Então o pessoal tinha ligação direta com o preço da feira. Tá entendendo? Tanto é que o pessoal já sabia, né? Sávio começou a comprar, aqui não é Sávio, né? É a Conab que começou a rodar, né? Então, isso daí é direto, viu? Isso aí é importante, é onde eu digo, o PAA, a linha institucional, a linha governamental, ela é muito importante numa cadeia que ainda está em formação, tá entendendo? Então, é muito importante, muito importante. E outra coisa também, sabe, a gente percebe também que em épocas diferentes. A gente sabe que normalmente no Nordeste e até no Brasil, de forma o maior consumo, as maiores compras são nos finais de ano, né? Então a gente desloca para uma outra época do ano também as compras, que o PA viabiliza isso, né? Ou seja, possibilita que haja uma demanda maior em outros períodos, que não estão somente dezembro, janeiro, novembro, sei lá. Isso. Para você ter uma ideia, Roberto, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul com a carne do Uruguai, né? Essa baixa de preço, isso com certeza é hora da Conab intervir, você está entendendo? Comprar animal da gente, comprar animal do Rio Grande do Sul, tá entendendo? Para poder nivelar e deixar o produtor produzindo. Porque muita gente, num aperreio desse, né, de uma queda de preço vertiginosa dessa, entendeu? Deixa a cadeia, entendeu? Então, numa hora dessa, a gente tem que entrar. Aí o pessoal da Sureg do Rio Grande do Sul tem que intervir com a matriz em Brasília para um capital para compra direta. Tá entendendo? Então é isso que tem que existir, esse gatilho tem que existir, mas tem que ser rápido, porque o produtor não consegue esperar. Então a Conab, nessa hora que tem que seguir de alinhar o mercado, tem que ser rápido, tá entendendo? Feito aqui, quando está na seca, lá quando está se produzindo muito no Uruguai, né? Quando está se vendendo barato, acaba com a cadeia produtiva do Rio Grande do Sul, né? Você vê que as fêmeas são vendidas à torta e à direita. Então, para você ver a importância de um mercado regulador, né? Que no caso seria a Conab com a compra direta. Exatamente, né? Eu acho até que ele movimenta o mercado, que é o mais bacana de tudo isso, né? Viabiliza as indústrias, viabiliza aquelas famílias. Você deu exemplo aí de famílias que melhoraram de renda e melhoraram de posses, puderam adquirir uma geladeira, né? Tudo isso porque existe um mercado, não só regulador, mas existe um mercado contínuo. Ou seja, ele sempre tem que estar comprando. A gente sabe que esse ano, eu não acompanho o PAA nos últimos anos, né? Mas você deve saber muito mais que eu, mas esse ano vai ser um ano de corre-corre, né? Porque
ainda vai sair, quer dizer, eu acredito que até o final desse mês deve sair toda a agenda, né, para as pessoas correr atrás. Muito Isso. tempo, você falou uma coisa importante sobre a questão contábil, dos contadores, ou seja, por falta desses últimos 4 anos de recursos para o PAA e devido a próprio desleixo de algumas associações, então muitos estão com os documentos tudo atrasados, de repente não tem as certidões, vai Mas ser um corre-corre. eles não podiam nem se reunir. Eu tive muita dificuldade em 2021, porque o pessoal não podia se reunir por conta da pandemia. Você está entendendo? Então, as assembleias ordinárias para eleger presidente e diretor comercial, diretor financeiro, não existiram. Aí foi quando o governo veio e disse, não, vamos prorrogar tudo para mais um ano. Aí foi quando o pessoal deu uma respirada, tá entendendo? Mas realmente tem essa dificuldade, essa carência técnica, sabe? De um pessoal mais... Que eu acho que cabia às prefeituras, através da Secretaria de Agricultura, dar esse apoio, tá certo? Porque isso sim, toda prefeitura tem um contador, toda prefeitura tem um técnico lá, então cabe a eles, entendeu? Dar esse suporte, que é muito importante. Estão me perguntando aqui, essa live vai ficar gravada no canal do YouTube do Cordeirinho Cordeirito. Entrou o pessoal de Sergipe, perguntou, então fica tranquilo que nós vamos gravar e disponibilizar. E chegaram uns atrasados aqui perguntando quem está falando. Quem está falando aqui é o Sábio, que tem 10 anos de experiência do PAA, ele é proprietário de um frigorífico abatedouro de ovinos e caprinos em Pernambuco, e ele está fazendo aqui, está relatando toda a sua experiência, toda a sua expertise com o PAA, para ovinos e caprinos, e falando dessa importância para a cadeia produtiva da ovinocapricultura, não só em Pernambuco, como todo o Nordeste, passar por essa experiência, uma experiência exitosa. Avançando aqui, então, voltando a essa história dos documentos, então vai ser um corre-corre. Hoje, realmente, eu estava vendo a fala do superintendente aqui da Bahia, e ele falando todo esse histórico, todos esses documentos, essas habilitações, o SICAM, e passa por isso, e passa por aquilo, enfim. Um produtor menos desavisado, ele disse, eu não vou entrar nisso não, isso é muito difícil, é muito complicado. Dá para pensar nisso, que o produtor vai querer desistir, coitado. Né? Mas, como você falou, tem que ter o apoio municipal, tem que ter a Secretaria da Agricultura com apoio, né? Tem que ter o corpo técnico da Secretaria, contadores, etc. para fazer esse carro andar o mais rápido possível para os produtores e para as associações de produtores. Né? A gente sabe que tem muitas associações de produtores aí com os documentos tudo atrasado, até por conta da pandemia. Né? Foram quase 3 anos, tá? 2020, 2021... 2022, parte de 22, né? E um pedaço de 22, início de ano de 22, o primeiro trimestre de 2022. Então, teve essa dificuldade toda. Você falou uma coisa aí, que era para me sublinhar, assinalar aqui, e vale a pena a gente deixar registrado. Você falou na época da seca, que você começou na época tal. Nós estamos em uma véspera de seca, não sei se você está sabendo. O Ninho está aí, né? Estão perguntando se você é político aqui. Ele é político, é o pessoal do Berro do Cordeiro, de Sergipe, de lá de... Graças a Deus, não. Ele tem uma unidade de beneficiamento de cortes, né? O animal é abatido no frigorífico e vai a carcaça para a unidade de corte dele, né? Não é político, não. Berro Cordeiro, mas é Berro. Acho que a marca dele é Berro, lá em Sergipe, né? Ele já está com a gente no grupo da associação, né? E dizer que vamos disponibilizar, pode ficar todo mundo tranquilo. Acho que a gente tem bons tentáculos de conexão para fazer a live chegar a várias pessoas da nossa cadeia do nosso agronegócio aqui no Nordeste. Falamos importante, aí... viu, Roberto? Sim. Eu queria
eu queria deixar aqui registrado, importante, aqui em Pernambuco, né, existe a Câmara Setorial de Caprino e Ovino, né? Tem nossos amigos lá, alguns conhecidos, alguns não, né, entre nós. Essa Câmara tem que fazer pressão em cima da Assembleia Legislativa, tá entendendo? Para tornar permanente o PAA de caprino e ovino, através de percentuais já fixados, entendeu? Pelo FNE, pelas verbas que o Ministério da Agricultura tiver, por emendas parlamentares também, tá entendendo? Então isso é muito importante, porque cada setor desse, cada sertão desse, cada município desse tem seu deputado. Então, tem que exigir do deputado que ele direcione da cota dele de emenda parlamentar tantos reais, tantos mil, tantos milhões para ovino e caprino no PAA. Tá entendendo? Então, isso é muito importante. A pressão política é importante porque é um programa político. Então, a gente só vai conseguir deixar permanente isso se fizer pressão política. E é importante para a cadeia produtiva, não tenha dúvida. Nós fizemos um pôster, uma brincadeira na rede social da Abriaca Oficial, um pôster, e muita gente perguntou que dinheiro era esse, muita gente sem entender, que a gente queria era 100 milhões de PAA para o ovino e caprino no Nordeste. E se falando, até onde eu sei e até onde eu ouvi, que só teria 500 milhões para o PAA nesse ano no Brasil. Né? Me parece que o maior valor foi no começo do programa, que atingiu 1 bilhão e 200 milhões. Né? Acho que teve, não sei se foi um ano ou mais de um ano. Né? Mas, de qualquer maneira, é um recomeço. E a gente imaginou 100 milhões, por quê? Nós fizemos uma conta simples. A gente passou do pressuposto de a gente abater 200 mil animais. Né? Em todos os estados do Nordeste, onde tem frigoríficos com abatedouros com inspeção sanitária. E a gente imaginava que desses 200 mil, pelo menos 70 ou 80 ia ficar na Bahia e Pernambuco. Então, se você pegar 200 mil e multiplicar por 20, pegar 20 reais e multiplicar por... você botou 12 quilos carcaça, mas que a gente bote por 15, né? Vai dar o quê? 20 vezes... se você botasse a 20 quilos para a conta ficar certa, 20 vezes 20, só isso seria 400. 400 vezes 200 animais seria 80 milhões. Não porque a gente pensa que o número é grande, mas... Não é grande. Vai dividir o que é grande, você falou uma coisa importante, o que é grande é a nossa cadeia produtiva, que muita gente não dá valor. Né? Você observar que em 15 municípios ali do Vale de São Francisco, beirando São Francisco, entre a Bahia e Pernambuco, você tem 4, 5 milhões, ninguém acredita. Ninguém acredita. Você chegar em Petrolina e saber que abate numa semana entre clandestino e matadouro, né? Abate por semana 4, 5, 6 mil animais por semana, também ninguém acredita. Dizer que ali no eixo Petrolina e Juazeiro, né? Mandando aqui uma pergunta. Aqui de Sergipe faz parte do Sistema S. O senador Laércio Oliveira, vamos anotar aqui o nome dele. E nós vamos até em Brasília, em breve, para poder falar olho no olho com esses políticos todos lá. Mas vamos, voltando aqui, que eu estava falando que eu parei aqui por causa da leitura. Sim, o consumo per capita, que já falaram em 11, 12 quilos, em Petrolina e Juazeiro, é um dos maiores consumos per capita do mundo. Do mundo. Exatamente. Então, os números da ovino e caprino aqui no Nordeste, no semiárido, e mais precisamente na Bahia e Pernambuco, são astronômicos dessa atividade. São astronômicos. Agora, porque são várias formiguinhas, que muita gente passa desapercebido por esses números. Para não dizer toda a sustentabilidade que essa cadeia produtiva dá ao pecuarista do semiárido, o pequeno pecuarista. Porque é eles que, é o caprino e ovino que dá sustentabilidade a ele ainda no campo.
porque o caprino ovino serve para quem tem bovinocultura, como é o leite, a bovinocultura de leite. Quem sustenta, quem dá custeio é o leite do dia a dia. E desses produtores, quem dá o custeio é o caprino, é o bode, é o carneiro que ele vai para a feira vender 3, 4, 5 ou 10 para poder comprar os mantimentos deles. É exatamente o que acontecia lá. Antes da gente começar a operar, o que acontecia? O pessoal, certo? Os agricultores da agricultura familiar, os pequenos agricultores, tá certo? Né? Que a gente sabe que existem grandes extensões também de produtores, né? Não mais que eles são mais tecnificados, mas a agricultura familiar em si, né? O que acontece? Dia de quinta e dia de sexta-feira, ele leva 5, 10 animais para a feira, tá certo? Paga o fretezinho para a feira, para ir, tá certo? E chega lá na feira, ele só consegue vender 5, porque eram 5 da cabeceira que ele conseguiu vender. Aqueles 5 mais fraquinhos, ele não conseguiu vender pelo preço que ele queria. Então ele vai ter que o quê? Ou vender mais barato, ou voltar pagando frete novo para a propriedade. Tá entendendo? É quando chegou a Conab. Esses mais fraquinhos, ele separou, deixou lá na propriedade, entendeu? Para entregar pro projeto que foi aprovado. Tá entendendo? Então isso agregou renda para ele, porque ele não vai pagar mais frete para ir, nem frete para voltar. Tá entendendo? Vai pegar um preço quase igual aos melhores, aos da ponta que ele vendeu, os ponteiros, entendeu? Isso tudo sem sair da propriedade. Tá entendendo? Então, quer dizer, isso é um projeto que, se você ver direitinho, né, é um projeto que fixa o homem na terra. Entendeu? Além disso. Então, isso é muito importante, Eu vi ganhos, assim, espetaculares em propriedades lá pequenas. Tá entendendo? Em propriedades pequenas, mas ganhos espetaculares. Eles já fazendo silos, entendeu? Produzindo animais por bodódromo. Tá entendendo? Que é um animal melhor, um animal uma carcaça mais pesada. Entendeu? Então, eu vi coisa lá que a gente, em 2013, 2014, a gente via número de animais que era mais pé duro. 2018, 2020, 2021, a gente já via Doppler lá em todo canto. Tá entendendo? A gente já via as cabecinhas pretas andando, a gente já viu o Boer lá também trabalhando muito bem, o Bergamês, que é da região de Dormentes, já tinha muita coisa lá, então isso é muito importante. O projeto é perfeito. Agora, infelizmente, a gente fica à mercê da política, né? Do poder político. Esses relatos seus é muito importante e imagino a riqueza que você, enquanto ponta lá, em contato com esse pessoal, não teve ao longo desse tempo, né? Eu até lhe perguntaria se teria condições, em algum momento, né, você fazer algumas gravações aí para a gente caminhar a gente aqui para a associação, né? Já que você também é um filiado nosso, sobre esses relatos. Os relatos são importantes, esses que você está valendo aqui, né? Da importância do PAA quando chega, ou mesmo dessa relação do PAA, das associações com o abatedouro, no caso, o Free Beef, né? Ao longo desse tempo. Você escolher aí uns 5 ou 6, tomar um relato desses, fazer um testemunho para a gente colocar nas redes sociais, né? Mostrar que a experiência foi e é uma experiência exitosa e que fortalece muito essa cadeia produtiva de ovino e caprino, ainda mesmo que alguns menos desavisados não conheça e não tenha essa acessibilidade, né? Porque é muito fácil, né? Se tem todos esses trâmites legais, que pode se chamar, entre aspas, burocrático, ou as dificuldades que as associações têm, porque a questão de documentos e essas outras questões, né? Para habilitação e fazer as propostas, você imagine, ainda para caprino e ovino, se não tiver um protagonismo como você teve, com o SESC, com um frigorífico abatedouro. Porque uma coisa é uma melancia, é uma abóbora, é um produto da agricultura, que já está pronto para consumo, para comercialização, não é? O ovino não, o caprino, ele vai ser um animal que está vivo, vai estar escolhido, vai estar selecionado, vai ter que estar levando, tem a logística para lá, a logística para lá. Então, você mexe com várias instituições, com vários agentes econômicos, para essa cadeia produtiva chegar até o consumidor final, seja através do CDS, seja através de um CPR financeiro, enfim, o que for.
né? Então, o produto da agricultura não, tirou da terra, já está na casa da pessoa, já está lá no CRAS, como diz você, né? Então, é fácil. Então, a gente acha que, eu sempre digo que a pecuária do semiárido é caprino e ovino, né? É o Principalmente dinheiro, é a dentro da moeda agricultura familiar. do sertanejo. A moeda do sertanejo. A gente que anda muito pelo Brasil, você vai por Goiás, Mato Grosso, interior de São Paulo, Minas, tá? Todo mundo fala em arroba, tá certo? No sertão é bode, irmão. É bode. Bode que eu digo é o genérico, tanto caprino como ovino, né? Então aquilo ali é a moeda do sertanejo. A moeda do sertanejo é essa. É a moeda que ele vai balizar, tá entendendo? Então ele sabe, quando ele vai comprar um negócio, ele faz, eita, dá tantas cabecinhas, dá não sei o quê. Então ele sabe disso. Então isso é o pessoal, é o pecuarista do Centro-Sul. É exatamente o nosso produtor, o nosso sertanejo com caprino e ovino. Entendeu? E a gente, viu, Roberto, eu vou te dizer, a gente, eu digo, os nordestinos mesmo ainda não dá o valor necessário, ainda não dá o valor devido que deveria dar a esses produtores, tá certo? A essa moeda, a esse câmbio que é o caprino e o ovino, tá certo? Essa base, né? Hoje mesmo, eu fiz um protagonismo, fui proativo, né? Até porque você sabe que comigo não tem negócio de vaidade nisso, a nossa vaidade é ver o caprino, ovino e todos os agentes indo bem, né? Na cadeia produtiva. Essa é a nossa vaidade. Todos indo bem, a cadeia fica forte, a indústria fica forte, o produtor fica forte. E hoje eu tive uma conversa com a secretária de Agricultura do município chamado Casa Nova, aqui na Bahia. Já vinha falando com ela com WhatsApp e tudo. E quando ela me viu uma postagem do secretário de Agricultura aqui da Bahia, e que ao mesmo tempo é deputado licenciado, deputado Tum, que também é daquela cidade, e vi uma postagem dele, fiz também, que agora a gente comenta e marca o cidadão, né? Para poder dizer, ó, estamos aqui. Então, estou virando o rei das marcações lá no Cordeirinho Cordeirito. Então, o que é que acontece? Eu vi ele recebendo o dono da Miolo, porque lá tem uma vinícola, né? Em Casa Nova, e tem aquele São Francisco, e juntando o vinho e o turismo. Aí eu brinquei, que interessante o enoturismo, né? Agora falta agregar a carninha de carneiro e de bode nessa brincadeira. Vai ficar tudo mais harmonizado e melhor, né? E aí eu estava conversando com a secretária de Agricultura, que por que Casa Nova não é conhecida, assim como Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, é conhecido na ovinocultura. Eu acho que tem muitos baianos que não sabem que Casa Nova é um município que tem o maior rebanho de ovinos do Brasil. Ou seja, não se tira proveito nem desse marketing, como diz o outro, né? Independente se seja os animais de boas e qualidade relativa ou boa, enfim. O fato é que tem um maior rebanho, pode-se construir uma política, pode-se construir disso várias coisas, né? Para que o município, quer dizer, o município, a gente não vê nenhum tipo de ação efetiva, né, para divulgar isso de uma forma estruturada, um grande evento, uma grande exposição, uma grande feira de animais, apesar que estão construindo agora, tem uma cooperativa lá que está construindo um frigorífico abatedouro e também está construindo um espaço para comercializar animais. Porque o espaço que comercializa animais de Casa Nova é numa beira de pista entre Casa Nova e Remanso. De Bezerro e Caruaru. É uma vergonha. A prefeitura de Bezerro mesmo, na beira da pista ali, bota as carcaças tudo penduradas, levando poeira, levando sol, levando mosca, levando tudo. Entendeu? Mas o pior não é isso. O pior é que tem gente que para e compra. Você está entendendo? É isso que eu fico abismado. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que quem tem que tomar a liderança disso, foi por isso que eu conversei com a secretária e depois conversei com o presidente da cooperativa, a mesma fala que eu tive com um, tive com o outro, é levantar o astral, ou melhor dizendo, levantar a autoestima, né, desses atores. Eles são atores daquela cidade, a Secretaria de Agricultura e o presidente da cooperativa. Entendeu? E teve um momento que a secretária falou que não tem muito apoio, de como não teve muito apoio, minha amiga. Você só com esse
esse título de maior produtor de ovinos do Brasil. Você pediu apoio hoje a uma Secretaria de Estado, a um SEBRAE, a uma Federação de Agricultura, um Senar, ou mesmo um político, claro que você tem que estruturar tudo. Até para pedir tem que ter uma estruturação. Né? Quanto mais para executar um projeto de um evento. Né? O que não pode é ficar nesse ostracismo. Né? Ou seja, fica a cidade que não faz, parece que não faz nada pelos produtores. Então a gente precisa levantar a autoestima. Você sabe que eu levei o pessoal do Carneiro Sul, lá do Rio Grande do Sul, para ir para Casa Nova, né? E eu vou fazer questão de citar essa passagem. E que muitos que estão ouvindo, como essa live vai ficar gravada, muitos vão se identificar com o que eu vou falar agora. E hoje, eu falando com o presidente da cooperativa, ele se identificou com essa realidade. Tanto é que ele só fez ficar me ouvindo e confirmando tudo. Nós trouxemos 4 pessoas do Rio Grande do Sul, 2 sócios do maior frigorífico abatedouro de ovinos do Brasil, que é o Carneiro Sul, que você sabe, e trouxemos 2 grandes confinadores de ovinos de Rio Grande do Sul. Eles queriam conhecer a realidade. Andamos quase 100 quilômetros, Casa Nova dentro. Casa Nova, diz que é um município grande. Salvo engano, a secretária de Agricultura falou que Casa Nova é do tamanho de Sergipe. É isso mesmo. A área territorial do município de Casa Nova. E andamos, e lá dentro encontramos um produtor de 30 ou 50 animais, e nos reunimos e conversamos, e encontramos com um produtor já aqui de 300 ou 400 matrizes. E tivemos também uma reunião em uma associação, uma causa de pau pixel lá, mas enfim, uma associação. E vimos 2 realidades, nua e crua. A primeira foi desse cidadão que você acabou de falar agora aí, que é o cara que leva 5 animais para a feira, 4 horas da manhã, paga o frete e apia o animal, como chama, apia, prende as pernas do animal e coloca no bagageiro do ônibus ou num carrinho daqueles que passam de rota por dentro, para ir lá para a beira da feira para comercializar o animal. Lá já tem a meia dúzia dos especuladores, que já são conhecidos deles, entre eles. E aí, seu João, tal, qual é o preço do animal? Aí ele chega lá pensando em vender o animal, digamos, a R$19, e o cara, quando chega o animal, aqueles fraquinhos que você disse, o cara já enfiou 17, tá certo? Aí passa 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a feira 9 horas, 10 horas acaba. 9 horas, 10 horas acaba. Porque o cara precisa pegar o dinheiro para comprar, aqueles animais vão ser vendidos, vai comprar para levar os mantimentos para casa. Que é aquela dificuldade que você está dizendo. Ele não pode nem pensar em voltar com esses animais. Né? Isso. E você falando que é aí que o PA entra. Então, o que acontece? Ele tem que vender pelo qualquer preço, entre aspas. Então, ele perde naquela operação 50 centavos a R$1 naquela operação. Né? Ele perde naquela operação. Agora, você imagine vários produtores fazendo a operação dessa maneira, ao longo de ano, numa região daquela, quantos milhões são perdidos de dinheiro, ou deixados de agregar a esses produtores. Então, isso é uma prática que acontece em todo lugar, não é só em Casa Nova, não. Né? Acontece em todo lugar essa prática dessa comercialização. Então, o que acontece? Quando os gaúchos viram isso, Roberto, aqui tem que dar um corte transversal nisso. O primeiro que o produtor não pode estar saindo da sua propriedade para correr atrás da sua sobrevivência. Né? O produtor, ele é para trabalhar a sua produção, a sua propriedade. Ele tem que ter paz econômica, de sobrevivência, para trabalhar bem. Como é que ele vai sair um dia produtivo para poder ir lá, né? Porque ele vai perder um dia praticamente. Levar os animais, voltar, vai passar na cidade para comprar alguma coisa, para levar lá para o interior, né? Quer dizer, para lá para a sua propriedade. Então ele fala, não, aqui, se a gente vem montar qualquer tipo de projeto aqui, a gente tem que pensar nesse cidadão primeiro, antes de pensar nos animais. Porque ele precisa ter paz, precisa ter paz para produzir bem. Né? Produzir bem, tem que ter paz. Se ele tem de 5 dias da semana, ele tem que perder um dia da semana para poder correr atrás do seu sustento. Ele disse, se fosse o caso, nós vamos botar aqui, a preço de custo, um armazém aqui dentro da região, na roça.
qual a cesta básica? É isso, isso, isso aqui. Pronto, você não vai precisar ir na cidade. Ele vai na cidade para comprar outras coisas. Tem que ir na cidade para passear, né? Ver família e tudo. Mas não necessariamente preocupado com o dia a dia da comida, com a farinha, com a carne, com arroz, sei lá, com feijão. Então, eles acharam assim, coisa de outro mundo, né? Então, quando a pessoa vem ver nossa realidade, pensa algo diferente, né? Então, eu queria deixar esse relato aqui, que é isso que acontece, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Eu estou lendo aqui a pergunta de Ivanzinho do Bodeiro. Boa noite, Ivanzinho. E é muito interessante o que ele falou, que os frigoríficos seriam intermediário, tá entendendo? Nessa compra direta, vamos supor. Ao invés que existem muitos produtores que não estão vinculados às associações ou não querem ser vinculados às associações, porque muitas dessas associações, elas viram associações políticas. Tá entendendo? Então, geralmente, o presidente das associações e os diretores, eles têm aquele cabo eleitoral, ou eles são cabo eleitoral de um vereador de lá do município, eles são um conhecido de um deputado, tá entendendo? E muita gente não gosta disso. Então, para a gente ter mais um público a mais, tá entendendo? Os agentes, os frigoríficos, ser um agente intermediário, feito o Vanzinho falou aí, muito importante isso. Por quê? Porque os frigoríficos vão ter a expertise disso. O produtor chegar lá, ele já vai ter o computador para puxar a DAP dele, para ver a ficha sanitária dele pela internet e tal. Então, pode-se criar um intermediário, entendeu? Cadastrado na Conab. Muito bom, Vanzinho. Gostei da intervenção sua e achei espetacular isso. Tá entendendo? Para a gente ser um agente produtivo da Conab. Tá entendendo? Um fomentador na Conab. Excelente, Vanzinho, excelente. Gostei da sua indagação, viu? Parabéns. Tá sem teu... Hoje eles falaram na apresentação que existe, você deve saber mais do que eu, que existem os beneficiários fornecedores, as organizações fornecedoras, as unidades recebedoras e os beneficiários. Então, nós temos que ficar aqui nas organizações fornecedoras. Poderia ser, sim. Porque já existe os frigoríficos, que é o seguinte, os frigoríficos que prestam serviço para a Conab, eles previamente já são cadastrados pela Conab. Eles já fazem parte do cadastro de armazém da Conab, tá certo? Então, por conta da compra direta que a gente fazia. Né? Então, esses que já são cadastrados, previamente cadastrados, ou os que quiserem ser cadastrados, esses sim poderiam vincular e ser um agente, né, intermediário, ou um beneficiário fornecedor, tá entendendo? Junto à Conab. Por que não? Né? Já que nós vamos adquirir junto à Conab de produtores da agricultura familiar, porque vão ter a DAP, no caso a CAF, né? E a ficha sanitária dos animais. Perfeito isso. Então, acho que isso é mais uma linha que a gente pode seguir, né? Aquela linha para ter o capital fixo não, o programa fixo, o PA fixo de capim e ovino, através do FNE, isso é uma das hipóteses, né? FNE, emenda parlamentares, né? Orçamento dos ministérios e etc. Entendeu? E trazer as entidades beneficiadoras, né? No caso, os frigoríficos e entrepostos, né? Serem um agente intermediário, um agente, né? Um beneficiário fornecedor também. Perfeito, gostei da ideia. Vamos encaminhar isso, sabe, Ivanzinho? Através da Breaco, lá para a ZORB encaminhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né? E encaminhar para as suregues. Encaminhar para as suregues, entendeu? Porque isso aí é muito importante, porque os frigoríficos já têm expertise que muitas suregues não têm. Entendi. Vamos dar essa contribuição, com certeza. Eu acho que vai ser bem-vinda essa contribuição a eles, né? Ao programa que eu falo, né? De aquisição de alimentos, vai ajudar até e vai melhorar a relação entre os produtores e os frigoríficos. Exatamente. E outra coisa, isso daí vai fomentar mais produtores para o programa. Porque muito produtor desse interesse não sabe nem que existe Conab. Tu acredita?
Porque eles pensam que Conab é só para comprar milho. A Conab ficou muito com essa imagem, né? Armazém, né? Compre e armazena. Isso. Isso é verdade mesmo, né? Mas você me passou aqui os números, eu lhe perguntaria, esse número todo foi ao longo desses 10 anos que você passou aí? Os 62 instituições? 62 associações que a gente fez projetos, tá certo? Isso aí, projetos feitos e executados. Foram muitos projetos que não chegou a ser executado, tá certo? Por quê? Porque tem muitos anos, tem muitas associações que todos os anos eu fazia. Tá entendendo? As mesmas associações. 12.340 demais foi ao longo de um ano ou ao longo de todos os anos? Não, esse 12 mil, deixa eu ver aqui, 62 demais. 12 mil, mas não, foi durante os 10 anos. 10 anos. Que é pouco. É para ser 12 mil durante um ano. Exatamente. Não, não. Porque mas para você ter uma ideia, quando é compra direta, né, e em apenas um mês a gente beneficiou lá quase 3 mil animais. Mas por que isso? A compra direta? Porque a burocracia é mais rápida? Ele é mais ágil. Ele é mais ágil, tá certo? A documentação não exige um projeto anterior, tá entendendo? Tem animais, está dentro do programa, tem ficha sanitária e tem DAP, ele pode vender tantos mil reais para a Conab. Hoje é 15 mil reais, se não me engano, né? Hoje, se eu não me engano, são 15 mil reais. Cada produtor pode vender 15 mil reais. Era 8 mil, aí passou para 15. A associação aqui, cooperativa, 1 milhão, até 1,5 milhão. Até 1,5 milhão o projeto todo, tá certo? Ou seja, 1,5 milhão são 100 produtores, né? 100 produtores dá 15 mil, não é isso? Não, daria aí um projeto... Oi? Daria 150 mil, 100 produtores. Não, 1,5 milhão. Não, 10 produtores... 1,5 milhão. 100 produtores vezes 15 mil. É 1,5 milhão. E que não é muita coisa. Eu volto a dizer, novamente, dos números, é muita coisa. Não é. Agora é o seguinte, a gente também tem uma dificuldade, viu? O pessoal, por exemplo, aqui na Sureg, Pernambuco, né? Teve ano de eu aprovar 12 projetos, vamos supor, entendeu? E esses 12 projetos ser responsável por quase 30% do orçamento da Sureg, entendeu? Então, o pessoal ficava enciumado das outras associações porque diziam que é só para bode. Entendeu? E não tem nada a ver. A gente seguia que fique mesmo enciumado. Não, mas cada vez mais para Caprino eu viro mesmo. Mas aí os próprios funcionários, os próprios técnicos da Conab, eles ficavam meio de olho virado, tá entendendo? Como quem diz assim, pô, só para bode? Não tem para boi, não tem para porco, não tem para... Tá entendendo? Quer dizer, aquela mentalidade... Você não consegue atender nem 1%, nem 5% do que o Caprino ouvindo merece e ainda fala as barbaridades dessas. Que nada, meu amigo. Eles precisam conhecer mais como é que a banda toca no semiárido, como é que as famílias vivem. Mas a gente, graças a Deus, aqui na Sureg, Pernambuco, né, tem uma equipe muito técnica, tá certo? Tem uns 2 ou 3 servidores que, apesar de ter experiência, né, eles não têm a vivência. Aí, às vezes, atrapalha, mas não com dolo, tá certo? Eles atrapalham sem querer atrapalhar, mas a equipe técnica é excelente aqui em Pernambuco. Nós temos muita sorte de ter esse pessoal aqui, tá certo? Da gerência aos fiscais. A gente tem um pessoal ágil, entendeu? Um pessoal que atende a agricultura familiar, atende os produtores. Então, isso é muito importante, sabe, Roberto? Esse contato. E para você ter uma ideia, em 2016, 2017, a gente visitou 12 associações lá em Dormentes e em Petrolina, junto com a gerente do SESC, o gerente da Conab, né, do setor. Né? Então, foi uma maravilha. A gente só visitando as assembleias das associações. Eles também não conheciam.
Tá entendendo? A gente manda foto, aí tem aquela garagemzinha que é a sede da associação, né? Bem pequenininha, associação, não sei o quê. Aí quando a gente entra, é tudo organizadozinho, tem as cadeirinhas, tem a ata. Então é um pessoal caprichoso, tá entendendo? Mas é um pessoal carente, tá certo? De o quê? De técnica. Tá entendendo? É um pessoal carente. Então a gente vai entrar para ajudar. Mas digo mais uma vez, as prefeituras têm que dar esse apoio técnico, contábil e também apoio para fazer os projetos na Conab. Tá entendendo? Porque isso tudo quem fazia era eu. Tá entendendo? Eu, como frigorífico, ia lá e fazia tudo para eles. Para quê? Para eles poderem abater comigo. Tá entendendo? Porque tinha abatedores vizinhos que não faziam isso. Então eu tive que fazer para poder ganhar deles. Tá entendendo? Então tem toda essa dificuldade, né? Outra coisa também, você falou aí da emenda parlamentar do deputado. Isso. Quando o governo decide que vão ser 500 milhões gastos, a emenda parlamentar já está dentro desses 500 milhões? Não. Fora? Completamente fora. Isso é orçamento de ministério. Tá certo? A emenda parlamentar é direto para eles. Não tem problema. Inclusive, as emendas parlamentares podem ser dirigidas diretamente às associações. Tá certo? Ao projeto, a Conab, que a Conab dirige aquela associação. Para fazer projeto de capim, ovinocultura e tal. Mas aí não entra em seleção nenhuma, né? Já vai direcionada para a associação, no caso, né? Aí já seria direcionado, né? Não precisa daquela coisa de selecionar projetos. Não, né? não. Aí não entra no ranqueamento. Não, proposta, né? Sei lá. Propostas, né? Bom, sabe, o bate-papo está muito bom. Acredito que essa live, muita gente vai assistir essa live. Né? Nós estamos indo já para os finalmente, como dizia Teodoro, né? Lá do personagem de Jorge Amado. Agradecer aqui. Mas aí vem a pergunta final e a pergunta de milhão. Né? É com toda essa expertise sua, né? Com toda essa informação que você tem, que pode agregar e nos ajudar a nível da associação, né? Eu lhe perguntaria, você está saindo do PA, não está querendo trabalhar nas PA, por quê? A gente decidiu partir para o privado diretamente, tá certo? Por quê? Porque o PAA, ele tem essa dificuldade de a gente todo ano trabalhar com preço, todo ano trabalhar com orçamento, tá entendendo? Então isso dificulta muito o andamento do frigorífico. Então toma muito tempo meu, tá entendendo? Que eu não consegui delegar isso para ninguém, tá entendendo? Nem pro meu técnico lá, não consegui delegar. Por quê? Porque é feeling mesmo, é a gente que trata direto com o produtor, com a associação. Então, eu não consegui fazer essa parte de delegar o que eu fazia no PA. Então, eu decidi, desde o ano passado, não fazer mais propostas, tá certo? Não fazer, mas atender e ajudar a quem quer fazer. Tá entendendo? Minha amiga Isolda, que é a gerente do SESC, aqui eu digo a ela toda semana, eu digo, o que precisar de mim pode contar. Inclusive, já disse para os nossos amigos, nossos associados lá de Rajada, entendeu? Para Vanzinho, como é que se faz, como é que se pode fazer, entendeu? Não tem problema, eu faço o que for preciso para atender essa demanda para o pessoal. Agora, o frigorífico Free Beef, ele não vai ter mais... como é que se diz? Diretamente atender o PAA, tá entendendo? Isso foi uma decisão... Vocês não vão ter mais aquele protagonismo que você teve durante os 10 anos, né? Digamos assim. Isso. Mas a planta pode receber, pode prestar esse serviço? Eu posso receber do mesmo jeito. Eu continuo cadastrado na Conab, o frigorífico continua cadastrado e como é que se diz, e certificado pela Conab, e eu posso prestar serviço para qualquer associação, tá entendendo? Eu só não vou mais fazer direto e executar, feito executar, porque eu fazia tudo, tirava nota para eles, eu fazia tudo, tá entendendo, Roberto? E realmente ficou uma lacuna muito grande para mim, ficou a desejar na parte da administração do frigorífico, então eu não consegui fazer isso, tá entendendo? Então foi uma decisão minha mesmo, dizer, não, eu vou... PAA, eu vou parar de fazer propostas, tá entendendo? Mas eu posso prestar serviço a quem quiser operar no PAA, não tem problema.
Com esse retorno, com essa resposta final sua, queria agradecer mais uma vez. Tenho certeza que as informações de sua fala foi de suma importância para produtores, para empresas, outras frigoríficas abatedoras que querem entrar, e até para próprias suregues, seja da Isso, Bahia, de Pernambuco, isso. qualquer outro estado, que vão ouvir essa live, vai praticamente escutar todo o testemunho de uma pessoa que atuou durante 10 anos, então tem muito a agregar, né? Você falou aqui muitos pontos positivos, muitos pontos negativos de todo esse processo do PA na questão da relação produtor e frigorífico, que isso acho que deve ser bem, digamos assim, levado em consideração até para a posteriori, para melhorar essa relação e para melhorar mais essa agilidade, né? Isso. Nessas propostas e nesse andamento desses PA aqui para Caprino e Ovino no Nordeste, no semiárido. Isso é muito importante e eu queria aqui deixar registrado, né, meu agradecimento a cada um, né, que me suportou por esse tempo todo lá na Conab, tá certo? Em especial o superintendente Elisaldo, tá certo? E nossa gerente Thaís, nosso gerente Rafael, entendeu? A todos os fiscais, entendeu? E estamos de portas abertas, né? Fredão, que de vez em quando eu aperrei o Fredão também, que a gente está meio enganchado lá com a proposta lá do que eu te falei de estoque, mas que graças a Deus está resolvida. E deixar aqui meu muito obrigado a todos os servidores e servidoras da Conab, Sureg Pernambuco. E o que precisar do Free Beef está à disposição. Tá certo, minha gente? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Pois é, muito obrigado e até a próxima. Eu espero que todos tenham gostado da live. Mais uma vez, a live vai aparecer no nosso Instagram, mas ela vai migrar para nosso canal YouTube. Amanhã ela deve estar migrando, e aí todos vão poder ter acesso no canal YouTube, que é o Cordeirinho Cordeirito. Por favor, todos se inscrever no nosso canal. Nós precisamos ter relevância para que ao ouvir no Capinão Cultura também, por tabela, tenha relevância. Temos só 157 inscritos, quer dizer, qualquer canal, não desmerecendo os outros canais, tenho certeza que não tem essa importância enquanto atividade econômica, social. Tem muito mais, né? Então, vamos ver se a gente chega aos 1000, para a gente ter relevância perante a meta, o dono do Google, né? O dono do canal do YouTube. Principalmente a gente tem que ter 1000. No canal do YouTube, se você não tem 1000, você não é nada. Pelo menos 1000 para a gente pensar até em monetizar o canal e continuar. Eu não consigo nem postar mais vídeos, porque às vezes a gente também não é muito estimulado, né? A gente fica só mais nessa rede social, no Instagram, no outro, que o canal do YouTube. E nós temos lá mais de 50 vídeos, né? E vídeos interessantes, né? De relatos de empresários, de frigoríficos, de cooperativas. Enfim, sabe, uma boa noite e muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom.